Outra aplicação, né, comparadores de sinal, conversores de forma de onda e gerador PWM. Né? O PWM é uma forma de modulação. Para quem nunca ouviu falar de PWM, eu sugiro, né, que depois dê uma pesquisada, porque é uma coisa muito usada, né, tanto na eletrônica básica quanto na eletrônica de potência. E mesmo em automação, às vezes entender esse conceito é importante, né, para você parametrizar, às vezes, o inversor, para você definir a frequência do PWM de um equipamento chaveado, eletrônico, comercial. Então, ter essa ideia desse conceito é extremamente importante. Eu não vou entrar no método de explicar em detalhes, mas basicamente o PWM analógico, ele é isso aqui. Hoje, vamos dizer, em aplicações práticas, isso daqui, ó, tá lá dentro do microcontrolador. Por exemplo, o Atmega 328 lá, o Arduino, ele tem um PWM lá dentro. Ele não tem um PWM, ele tem vários PWMs. Então, esse circuitinho aqui, ó, já está lá dentro do microcontrolador. Eu não preciso preocupar de projetar um circuitinho desse. Eu preciso simplesmente configurar os parâmetros e colocar para funcionar. Agora, veja bem, o que esse circuito de entrada aqui faz? Eu estou aplicando um sinal de onda quadrada na entrada desse primeiro estágio. Esse primeiro estágio é um integrador, né? Quando eu aplico um sinal de onda quadrada em um integrador, eu produzo um sinal de onda triangular, né? Por quê? Porque, basicamente, qual que é a integral de uma função constante? A integral de uma constante é uma rampa, é uma equação do primeiro grau. Então, essa rampa pode ser descendente ou pode ser ascendente. Então, esse circuito aqui está aplicando a integral nesses intervalos. Eu aplico a integral nesse intervalo, depois nesse intervalo, depois nesse intervalo. E aí, nesse circuito aqui, ó, no segundo estágio, eu tenho um comparador. Esse comparador, eu estou comparando um sinal DC, normalmente DC, é um sinal de controle, né? Assim, ele não necessariamente tem que ser DC, mas, em muitos casos, ele é DC. Aí, esse sinal liso aqui, né? Esse sinal reto, né? Esse sinal vai ser comparado com o sinal triangular. Enquanto o sinal, por exemplo, enquanto o sinal verde, que é o sinal de controle, for maior que o sinal azul, a saída está em nível lógico 1. Enquanto o sinal verde tiver... Desculpa, é o contrário, né? Enquanto o sinal azul for maior que o sinal verde, a saída está em nível lógico 1. Enquanto o sinal azul for menor que o sinal verde, a saída está em nível lógico 0. Então, esse sinal DC, esse sinal contínuo aqui, ó, se eu variar a altura dele, eu vou variar a largura desse pulso, ou a largura dessa razão cíclica, que pode variar de 0 a 100%. A frequência desse sinal de saída é fixa. O que eu vou variar é simplesmente a largura de pulso, variando a altura desse sinal verde, que é o meu sinal de controle. Então, essa seria, vamos dizer assim, a filosofia básica de um circuito PWM analógico. Aqui eu estou usando o amplificador de pressão para fazer duas coisas, para integrar e para comparar, né? Então, aí uma aplicação assim, básica, mas extremamente importante. Outra aplicação com amplificador operacional, oscilador. Eu posso produzir um oscilador com amplificador operacional. Então, esse aqui é um exemplo de um oscilador, né? O amplificador operacional, ele pode ser utilizado de 3 formas, né? Eu comento isso lá nos vídeos, né? Nas videoaulas que eu coloquei de referência. Lá no AVA, né? Nós temos lá a videoaula do professor Rafael Branquinho, que são as videoaulas principais, mas eu coloquei videoaulas lá no meu canal do YouTube, né? Eu coloquei videoaulas complementares em que eu trato tópicos e temas importantes. E em uma dessas videoaulas eu comento sobre, né, os 3 modos de operação do amplificador operacional. O amplificador operacional pode trabalhar em malha aberta, em malha fechada com realimentação negativa e em malha fechada com realimentação positiva. Essa aplicação aqui, ó, é uma aplicação do operacional em que nós temos a realimentação, né, positiva.
Então, é malha fechada com realimentação positiva. E esse circuito aqui é um circuito oscilador. Por quê? Porque quando eu tenho nível lógico 1 aqui, esse nível lógico 1 vai produzir uma corrente que passa por esse resistor e carrega esse capacitor. A hora que esse capacitor chegar em determinado nível de tensão, que é maior do que a tensão beta aqui, ó, 0, aproximadamente 42%. Nesse caso aqui, ó, foi criada uma relação com dois resistores, através de um divisor de tensão. Eu posso usar qualquer valor aqui, né? Então, a hora que essa tensão ficar maior que a tensão nesse ponto, eu comuto a saída para zero. Comutando a saída para zero, né, esse capacitor passa a descarregar. E a tensão nesse ponto passa a cair, né, de acordo com o RC, de acordo com o tal definido por essa malha. Então, eu fico produzindo 1 na saída, 0, 1, 0, 1, 0. Então, na saída, eu tenho um sinal de onda quadrada, uma frequência fixa. Nesse caso, a frequência é definida pelo valor da resistência e da capacitância desses dois elementos. E aí, eu produzo um sinal que pode ser utilizado para inúmeras coisas. Né? Um sinal de onda quadrada desse, ele pode ser usado, né, em circuitos de telecomunicações, ele pode ser utilizado como um circuito para ligar e desligar alguma coisa, ele pode ser utilizado como um clock para circuitos digitais, enfim, né, um circuito oscilador de onda quadrada ou de formatos diferentes pode ser utilizado para inúmeras coisas na eletrônica. Além de oscilador, eu também posso criar um temporizador. Isso aqui, ó, é um temporizador com operacional. Poderia ter outros, né, elementos aqui, construir um circuito mais sofisticado, mais complexo. Mas esse aqui, basicamente, ó, eu tenho um comparador em que eu defini um valor de tensão no pino e o valor de tensão do segundo pino, ele vai ser definido pelo tempo de carga desse capacitor. Então, esse capacitor vai começar a carregar, a hora que ele chegar num nível de tensão que a entrada não inversora fica maior que a inversora, a saída comuta, né? Lembrando que o comparador de tensão, depois a gente vai falar isso com mais detalhes, o comparador de tensão, ele tem a saída digital, ele tem a saída binária, ou é mais VCC ou é menos VCC, né? Mais VCC ou menos VCC, que são os rails de alimentação, que são os valores de alimentação. Então, eu não vou ter um sinal analógico na saída com o operacional em malha aberta, eu vou ter ou 0 ou 1, ou menos 1 ou 1. Né? Então, vai depender do tipo de alimentação do circuito. Então, isso aqui é um exemplo simples de temporizador. Outro circuito. Isso aqui é um circuito de condicionamento de sinal. Isso aqui, gente, talvez se eu pudesse destacar, é uma das coisas que mais usa em projetos comerciais de circuitos. Né? Em projetos acadêmicos, comerciais, quando você precisa fazer medição de uma grandeza física, né? Por exemplo, temperatura, velocidade do vento, pressão, quantidade de CO2, enfim. Se esse sensor é analógico, muitas vezes, ou na maioria delas, você precisa condicionar esse sinal do sensor para que esse sinal esteja nos padrões da entrada analógica do seu controlador. Pode ser de um CLP ou de um microcontrolador de um DSP. Né? Por exemplo, de um Arduino. O Arduino trabalha com sinais de 0 a 5. Então, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo de como se fosse um transmissorzinho, né, de temperatura para termorresistência, para PT100. O PT100 seria esse elemento aqui, ó, o RTD, né, a resistência, a termorresistência, né, e aí eu tenho um circuitinho com uma ponte de Winston, e aí eu derivo dessa ponte de Winston, eu não vou entrar aqui no método de explicar nesse momento, né, em detalhes esse circuito, e aí eu jogo num amplificador diferencial. O que esse amplificador faz? Eu transformo a tensão desse ponto para esse ponto. O que é tensão? É diferença de potencial. Diferença de potencial é a diferença da tensão de um ponto em relação ao outro ponto. Então, a diferença de potencial aqui, ó, é basicamente, né, ela é produzida na saída em relação à referência. Então, eu pego um sinal, né, que não está em relação à referência do meu circuito e transformo esse sinal em relação à referência. E, além de fazer isso,
eu amplifico o sinal. Então, essa configuração, que é uma configuração bem conhecida na eletrônica analógica, que é chamada de amplificador de instrumentação. Ele é muito usado para pequenos sinais. Isso em instrumentação da área, né, de equipamentos médicos, né, equipamentos hospitalares e também em instrumentação industrial. Então, a gente consegue tratar sinal. Coloquei essa imagem aqui, essa imagem não tem a ver com esse circuito aqui, não. É só uma outra forma de tratar um sinal. Por exemplo, se eu tenho um sinal simétrico desse jeito, e eu quero subir esse sinal, eu quero grampear esse sinal, eu quero deslocar ele para cima, com o circuito contendo amplificadores operacionais, eu consigo produzir esse grampeamento. Esse sinal de baixo aqui, ó, o sinal de saída, ele passou a ser um sinal totalmente positivo. Esse sinal de entrada é um sinal alternado. Eu tenho mais e menos. E o sinal de saída, basicamente, eu só tenho, né, basicamente sinal positivo. O sinal sai aqui de um valor intermediário, vai no máximo, volta no zero, vai no intermediário, vai no máximo, e aí ele se perpetua de forma contínua dessa forma, variando apenas no CMC com valores positivos. Aqui, ó, é basicamente outra aplicação. Lembrando, eu coloquei algumas, viu, gente? Eu não coloquei todas. Tem muitas outras, eu coloquei só algumas, porque isso demandaria muito. Eu coloquei as mais significativas. Esse circuito aqui são circuitos genéricos, né? Circuitos, vamos dizer, mais aplicáveis, eles são um pouco mais sofisticados, mas são circuitos de conversão. Então, eu consigo transformar um sinal de tensão para um sinal de corrente aqui na saída. Então, isso aqui é um conversor tensão-corrente. E esse outro aqui, ó, eu consigo pegar uma fonte de corrente e transformar na saída por uma fonte de tensão. Então, eu converto fontes, né? A gente está acostumado só com as fontes de tensão. Mas, nesse caso aqui, eu consigo converter fonte de tensão em fonte de corrente, e fonte de corrente em fonte de tensão. Isso aqui também é muito desejável na instrumentação, né? Tem projetinhos que o pessoal monta, que o pessoal no curso presencial faz nessa disciplina, que eles fazem, por exemplo, um gerador de 4A20. Um gerador de 4A20 é um gerador de corrente, um corrente analógica, que é um padrão analógico muito usado na indústria, né, por equipamentos industriais, como dampers, inversores de frequência, válvula de controle, entre outros. Então, a gente, com o amplificador operacional, a gente pode construir um sinal ou um gerador de sinal, um gerador de tensão, um gerador de corrente com boa precisão, né, com muito boa precisão. Então, seria uma outra aplicação, converter tensão em corrente e corrente em tensão. Outra aplicação dos amplificadores operacionais, filtros ativos. Nessa disciplina, lá na última semana, eu passo alguma coisa de filtro. A parte de filtro é uma parte extremamente extensa e complexa. Então, exigiria uma disciplina específica de processamento digital de sinal. Na verdade, esse seria um processamento analógico de sinal, né? PAD, né? Porque normalmente a disciplina chama PDS, processamento digital de sinal. PAS, né? Processamento analógico de sinal. Seria nesse contexto. Os filtros analógicos, eles são ainda extremamente utilizados nos dias atuais, principalmente em equipamentos de eletrônica de potência, em equipamentos de áudio, em equipamentos de processamento de sinal no geral, né? Tratamento e processamento de sinal de informação. Né, em transmissores, na área de radiofrequência, na área de comunicação, né, instrumentos e equipamentos eletrônicos para comunicação. Então, né, com resistores e capacitores, dependendo do circuito, indutores também, a gente consegue filtrar um sinal, né, analógico. Aqui, ó, é um gráfico que a gente chama de diagrama de Bode, né, ou também chamado de resposta em frequência, onde eu tenho o ganho pela frequência. Nesse caso, eu tenho um gráfico de um filtro passa baixa. Então, ele deixa passar frequências baixas. Veja que a partir aqui, mais ou menos de 1 kHz, eu começo a atenuar o sinal. Então, o que está acontecendo? O sinal, ele tem o seu ganho máximo aqui, ó, 100 dB,
a partir de 1 kHz, que é mais ou menos a frequência de corte, eu começo a atenuar o sinal. Um sinal de 10 kHz, ele vai ser atenuado em 60 dB. Um sinal de 100 kHz, ele vai ser atenuado aqui em torno aí de, no meio aqui, nessa escala de dB aqui, ó. Lembrando que decibéis não é uma unidade, é só uma representação da escala, é uma representação logarítmica, né? Aqui, ó, eu estou andando 10 vezes. 1 para 10 eu multipliquei por 10. 10 para 100 eu multipliquei por 10. 100 para 1000 eu multipliquei por 10. Então, a variação aqui, ó, ela está sendo exponencial, né? Ela está sendo logarítmica. Por isso que dB é uma escala logarítmica, muito usada aí em eletrônica analógica, nessas aplicações com computador operacional. Então, esse aqui é um exemplo de um filtro passa baixa,